Olá, esse vídeo que você está assistindo é a terceira parte de uma série de leituras do livro Manual do Guerrilheiro Urbano de Carlos Marighella, de 1969. Se você não ouviu ainda as duas primeiras partes, vai aparecer aqui sempre para você o link da playlist completa dessa leitura, ou também ela vai estar na descrição desse vídeo. Você pode começar por lá, ou se preferir ouvir primeiro essa terceira parte, que de certa forma é a mais enfática e até mais emotiva na fala de Marighella. Faça isso, mas recomendo também que depois disso ouça o restante do livro. Desejo a todos uma boa audição / leitura. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário aí embaixo, inscreva-se no canal, se você puder, compartilhe com seus amigos e ajude esse conteúdo a chegar mais longe. Muito obrigado. O assalto a banco como modelo popular. O modelo de assalto mais popular é o assalto a banco. No Brasil, a guerrilha urbana começou um tipo de assalto organizado em bancos como uma operação guerrilheira. Hoje, esse tipo de assalto é utilizado comumente e tem servido como um tipo de exame preliminar para o guerrilheiro urbano em seu processo de aprendizagem da guerra revolucionária. Tem se desenvolvido inovações importantes na técnica de assalto a bancos, o qual assegura a fuga, a retirada de dinheiro e o anonimato das pessoas envolvidas. Entre essas inovações, temos atirar nos pneus dos carros para evitar que sejamos perseguidos, trancar as pessoas nos banheiros dos bancos, obrigá-los a que se sentem no chão do banheiro, imobilizar os guardas do banco e tomar seu armamento, obrigar alguém a abrir a caixa forte e a utilização de disfarces. Tentativas para instalar alarmes de banco ou para utilizar guardas ou aparelhos de detecção eletrônicos de origem norte-americana são de pouca utilidade quando o assalto é do tipo político e executado de acordo com as técnicas de guerrilha urbana. Essa técnica trata de utilizar novos recursos para alcançar mudanças táticas do inimigo. Tem acesso ao poder de fogo que está em crescimento todos os dias. Se faz mais astuta e audaz e utiliza um grande número de revolucionários todas as vezes, todas para garantir o êxito das operações planejadas até o último detalhe. O assalto a banco é a expropriação típica. Mas como é certo para qualquer tipo de expropriação armada, o revolucionário está em desvantagem por dois competidores. A. Competição por delinquentes. B. Competição por contra-revolucionários de direita. Essa competição produz confusão, o qual é refletido em incerteza da população. Depende do guerrilheiro urbano prevenir que isso aconteça, e para conseguir isso utiliza dois métodos. A. Tem que evitar a técnica de bandidos, o qual é o uso da violência desnecessária e de expropriação de mercadorias e posses da população. B. Tem que usar o assalto para propósito de propaganda, no mesmo momento em que está acontecendo, e depois distribuir material, papéis e todo meio possível de explicar os objetivos e os princípios do guerrilheiro urbano como expropriador do governo, das classes governantes e do imperialismo. Batidas. As batidas são ataques rápidos em estabelecimentos localizados na vizinhança ou até no centro da cidade, tal como unidades militares pequenas, delegacias, hospitais, para causar problemas, tomar armas, castigar e aterrorizar o inimigo, tomar represálias ou resgatar prisioneiros feridos ou aqueles hospitalizados baixo vigilância da polícia. As batidas também são lançadas em garagens e estacionamentos para destruir veículos e danificar instalações, especialmente se são empresas e propriedades norte-americanas. Quando tomam lugar em certas extensões de estrada ou em certas vizinhanças distantes, os ataques podem servir para obrigar o inimigo a mover grandes números de tropas, um esforço totalmente inútil, já que não encontrarão ninguém com quem lutar. Quando são realizadas em certas casas, escritórios, arquivos ou escritórios públicos, seu propósito é de capturar ou buscar papéis secretos e documentos com os quais denunciar o envolvimento, os compromissos e a corrupção dos homens no governo, seus negócios sujos e as transações criminosas com os norte-americanos. As batidas são mais efetivas se são realizadas de noite. Ocupações. As ocupações são um tipo de ataque realizado quando um guerrilheiro urbano se estaciona em estabelecimentos e localizações específicas para uma resistência temporal contra o inimigo ou para algum propósito de propaganda.
A ocupação de fábricas e escolas durante greves ou em outros momentos é um método de protesto ou de distrair a atenção do inimigo. A ocupação das estações de rádio é para propósito de propaganda. A ocupação é um método muito efetivo para a ação, mas para prevenir perdas e danos materiais a nossas forças, é sempre uma boa ideia o contar com a possibilidade de retirada. Sempre tem que ser meticulosamente planejada e executada no momento oportuno. A ocupação sempre tem um limite de tempo e quanto mais rápido se realize, melhor. Emboscada. As emboscadas são ataques tipificados por surpresa, quando o inimigo é apanhado por uma estrada ou quando faz que uma rede de policiais rodeie uma casa ou propriedade. Uma mensagem falsa pode trazer o inimigo a um lugar onde caia em uma armadilha. O objeto principal da tática de emboscada é de capturar as armas e castigá-los com a morte. As emboscadas para deter trens de passageiros são para propósitos de propaganda, e quando são trens de tropas, o objetivo é de eliminar o inimigo e tomar suas armas. O franco-atirador guerrilheiro é o tipo de lutador ideal, especialmente para emboscada, porque pode se esconder facilmente nas irregularidades do terreno, nos trechos dos edifícios e dos apartamentos sob construção. Desde janelas e lugares escuros, pode mirar cuidadosamente a seu alvo escolhido. As emboscadas têm efeito devastadores no inimigo, deixando-o nervoso, inseguro e cheio de temor. Táticas de rua. As táticas de rua são usadas para lutar com o inimigo nas ruas, utilizando a participação das massas contra ele. Em 1968, os estudantes brasileiros utilizaram técnicas de rua excelentes contra as tropas da polícia, tais como marchar pelas ruas contra o trânsito e utilizar estilingues e bolas de gude contra a polícia montada. Outras táticas de rua consistem na construção de barricadas, atirando garrafas, tijolos e outros projéteis desde o telhado de apartamentos e edifícios de negócios contra a polícia. Utilizando edifícios sob construção para sua fuga, para esconder-se e para apoiar os ataques surpresa. É igualmente necessário saber como responder às táticas do inimigo. Quando as tropas de policiais vêm protegidas com capacetes para defender-se de objetos lançados, nos dividimos em duas equipes, uma para atacar o inimigo de frente, outra para atacá-lo desde a retaguarda, retirando um à medida que o outro avança para prevenir que o primeiro se converta em um alvo dos projéteis atirados pelo segundo. De igual forma, é importante saber como responder a uma rede de policiais. Quando a polícia designa uma certa área para que seus homens entrem em massa para prender um manifestante, um grupo maior de guerrilheiros urbanos tem que rodear o grupo da polícia, desarmá-los, surrando-os e na mesma hora permitir que o prisioneiro fuja. Essa operação de guerrilha urbana chama-se rede dentro de uma rede. Quando a rede policial se forma em um edifício de escola, uma fábrica, um lugar onde as massas se congregam, ou algum outro ponto, o guerrilheiro urbano não deve render-se ou que o tomem por surpresa. Para assegurar que sua rede funcione, o inimigo se verá na obrigação de transportar a polícia em veículos e carros especiais para ocupar pontos estratégicos nas ruas, para invadir edifícios ou locais selecionados. O guerrilheiro urbano, por sua parte, nunca deve sair de um edifício ou uma área ou entrar nela sem primeiro conhecer todas as saídas, a forma de romper o círculo, os pontos estratégicos que a polícia poderia ocupar, as estradas que inevitavelmente conduzem até a rede, e deve apoderar-se de outros pontos estratégicos desde os quais possa golpear o inimigo. As estradas seguidas pelos veículos da polícia têm que ser minadas em pontos chaves e a pontos forçados de parada. Quando as minas explodem, os veículos voarão pelos ares. Os policiais cairão na armadilha e sofrerão perdas ou serão vítimas de uma emboscada. A rede tem que ser quebrada por rotas de fuga desconhecidas para a polícia. O rigoroso plano de retirada é a melhor maneira de frustrar qualquer esforço de acercamento por parte do inimigo. Quando não há possibilidade do plano de fuga, a guerrilha urbana não deve esperar reunir-se, agrupar-se ou fazer qualquer outra coisa, já que fazê-lo evitará sua possibilidade de romper a rede do inimigo, que seguramente tentará atirar ao redor dele. As táticas de rua têm revelado um novo tipo de guerrilheiro urbano, o guerrilheiro urbano que participa dos protestos em massa. Este é o tipo que designaremos como o guerrilheiro urbano manifestante, que se une à multidão e participa das marchas populares com fins específicos e definitivos. Esses fins consistem em atirar pedras e projéteis de todo tipo, utilizando gasolina para começar incêndios, utilizando a polícia como alvo para suas armas de fogo, capturando as armas dos policiais, sequestrando agentes do inimigo e provocadores.
Disparar cuidadosamente aos chefes da polícia que vêm em carros especiais com placas falsas para não atrair atenção. O guerrilheiro urbano manifestante ensina aos grupos nas manifestações as rotas de fuga, se necessário. Coloca minas, atira bombas, molotov, prepara emboscadas e explosões. O guerrilheiro urbano manifestante também tem que iniciar a rede dentro da rede, revistando os veículos do governo, os carros oficiais e veículos da polícia para ver se tem dinheiro ou armas antes de virá-los e colocá-los fogo. Os franco-atiradores são muito bons para manifestações em massa e, juntos com os guerrilheiros urbanos manifestantes, podem exercer um papel chave, escondidos em pontos estratégicos. Os francos-atiradores têm completo êxito, utilizando escopetas, metralhadoras, etc., cujo fogo e rebote causam perdas entre os inimigos. Greves e interrupções de trabalho. A greve é o modelo de ação empregado pelo guerrilheiro urbano em centros de trabalho e escolas para prejudicar o inimigo por meio da detenção do trabalho e das atividades de estudo, já que é uma das armas mais temidas pelos exploradores e opressores. O inimigo utiliza um tremendo poder ofensivo e incrível violência contra. Os grevistas são levados à prisão, sofrem golpes e muitos terminam assassinados. O guerrilheiro urbano tem que preparar a greve de tal forma como para não deixar indícios ou pistas que possam identificar os líderes da ação. Uma greve é bem-sucedida quando é organizada por meio de ação de um grupo pequeno, se é preparado cuidadosamente em segredo e pelos métodos mais clandestinos. As armas, munições, molotovs, armas caseiras de destruição e ataque, tudo isso tem que ser suprido previamente para antecipar o inimigo, para que possa causar a maior quantidade de dano possível. É uma boa ideia estudar e pôr em prática um plano de sabotagem. As interrupções de trabalho e estudo, apesar de serem de breve duração, causam dano severo ao inimigo. É suficiente para ele surgir em pontos diferentes, em diferentes setores nas mesmas áreas, interrompendo a vida diária, ocorrendo sem fim um dia depois do outro de forma autenticamente guerrilheira. Em greves ou simples interrupções do trabalho, o guerrilheiro urbano tem o recurso de ocupar ou penetrar no local ou simplesmente fazer um ataque. Nesse caso, seu objetivo é o de tomar reféns, capturar prisioneiros ou capturar agentes inimigos e propor um intercâmbio de prisioneiros para libertar os grevistas. Em certos casos, as greves e as breves interrupções de trânsito podem oferecer uma excelente oportunidade para a preparação de emboscada ou armadilhas cujo fim é o de destruição física da cruel e sanguinária polícia. O fato básico é que o inimigo sofre perdas em pessoal e material e danos morais, e é debilitado pela ação. Deserções, desvios, confiscos, expropriações de armas, munições e explosivos. Deserções e desvios de armas são ações efetuadas em campos militares, hospitais militares e etc. O soldado da guerrilha urbana, o chefe, sargento, suboficial e o oficial devem desertar no momento mais oportuno com armas modernas e munições para entregá-las à guerrilha. Um dos momentos mais oportunos é quando a guerrilha urbana militar é chamada para perseguir e lutar contra seus camaradas guerrilheiros fora dos quartéis militares. Em vez de seguir as ordens dos oficiais, a guerrilha urbana militar deve juntar-se aos revolucionários, dando-os as armas e munições que carregam ou o veículo militar que ele opera. A vantagem desse método é que os revolucionários recebem as armas e munições do exército, marinha, força aérea, polícia, guarda civil ou dos bombeiros sem nenhum trabalho, porque lhes chega em mãos por meio de transporte do governo. Outras oportunidades podem ocorrer nas barracas, e a guerrilha urbana militar deve estar alerta a isso. Em caso de descuido da parte dos comandantes ou em outras condições favoráveis, assim como as atividades burocratas ou o relaxamento de disciplina por parte dos suboficiais ou outro pessoal interno, a guerrilha urbana militar não pode esperar, mas tem que tratar de avisar os guerrilheiros e desertar sós ou acompanhados, mas com uma quantidade de armas tão grande como seja possível. Com a informação e a participação da guerrilha urbana militar, ataques em barracas e outros estabelecimentos militares com o propósito de capturar armas podem ser organizados. Quando não há a possibilidade de desertar com as armas e munições, a guerrilha urbana deve se engajar na sabotagem, começando com explosões e incêndios em depósitos de munições e pólvoras.
Essa técnica de desertar com armas e munições, atacando e sabotando os centros militares, é a melhor maneira de cansar e de desmoralizar aos soldados, deixando-os confusos. O propósito da guerrilha urbana em desarmar o inimigo individual é o de capturar suas armas. Essas armas estão usualmente nas mãos dos sentinelas e outros que estão executando a guarda ou repressão. A captura das armas pode ser completada por meios violentos ou pela astúcia ou armadilhas. Quando o inimigo está desarmado, ele deve ser revistado em busca de outras armas que não sejam as que já foram retiradas. Se nos descuidamos, ele pode usar essas armas para disparar nos guerrilheiros urbanos. O confisco de armas é um método eficaz para adquirir metralhadoras, a arma mais importante da guerrilha. Quando executamos pequenas operações ou ações para confiscar armamentos e munições, o material capturado pode ser para uso pessoal ou armamento e abastecimento dos grupos de tiro. A necessidade de prover um poder disparador para a guerrilha urbana é tão grande que, em ordem para começar do ponto zero, às vezes temos que comprar uma arma, desviar ou capturar uma só arma. O ponto básico é começar. E começar com um espírito de determinação e coragem. A posse de uma simples metralhadora multiplica nossas forças. Em um assalto a banco, devemos ser cuidadosos de confiscar as armas dos guardas. O resto das armas as encontraremos com o tesoureiro, o caixa ou o administrador e também devem ser confiscadas. Outro método que podemos utilizar é a preparação de emboscadas contra a polícia e os automóveis que usam para locomover-se. Realmente, muitas vezes nós tivemos êxito capturando armas em estações policiais como resultado de ataques repentinos. Às vezes triunfamos em capturar armas em delegacias de polícia como resultado de ataques repentinos. A expropriação de armas, munições e explosivos é a meta da guerrilha urbana em assaltar locais comerciais, indústrias e quartéis. Libertação de prisioneiros. A libertação de prisioneiros é uma operação armada designada para libertar guerrilheiros urbanos presos. Na luta diária contra o inimigo, a guerrilha urbana está sujeita a prisões e podem ser sentenciados a ilimitados anos na cadeia. Isso não quer dizer que a batalha revolucionária acabe aqui. Para o guerrilheiro, sua experiência é aprofundada pela prisão e a luta continua igualmente até nos calabouços onde se encontram prisioneiros. O guerrilheiro urbano encarcerado vê a prisão como um terreno que deve dominar e entender para libertar-se por meio de uma operação da guerrilha. Não há prisão, nem uma ilha ou uma penitenciária de cidade ou uma fazenda que seja impregnável pela astúcia, perseverança e pelo potencial de fogo dos revolucionários. O guerrilheiro urbano, que é livre, vê os estabelecimentos penais do inimigo como um lugar inevitável de ação guerrilheira designada a libertar seus irmãos ideológicos que estão aprisionados. É a combinação do guerrilheiro urbano livre e o guerrilheiro urbano aprisionado que resulta nas operações armadas que nos referimos como a libertação de prisioneiros. As operações de guerrilha que se podem usar para libertar os prisioneiros são as seguintes: A. Ataques a estabelecimentos penais, em colônias de correção ou ilhas, ou transportes ou barcos de prisioneiros. B. Assaltos a penitenciárias rurais ou urbanas, casas de detenção, delegacias, depósitos de prisioneiros ou outros lugares permanentes, ocasionais ou temporários onde se encontram os prisioneiros. C. Assaltos a transportes de prisioneiros, trens e automóveis. D. Ataques e batidas em prisões. E. Emboscadas a guardas que estão movendo prisioneiros. Execução. Execução é matar um espião norte-americano, um agente da ditadura, um torturador da polícia ou uma personalidade fascista no governo que está envolvido em crimes e perseguições contra os patriotas, ou de um dedo duro, informante, agente policial, um provocador da polícia. Aqueles que vão à polícia por sua própria vontade fazer denúncias e acusações, aqueles que suprem a polícia com pistas e informações e apontam a agente, também devem ser executados quando são pegos pela guerrilha. A execução é uma ação secreta na qual um número pequeno de pessoas da guerrilha se encontram envolvidos. Em muitos casos, a execução pode ser realizada por um franco-atirador, paciente, sozinho e desconhecido, e operando absolutamente secreto e a sangue frio. Sequestros.
Sequestrar é capturar e assegurar em um lugar seguro um agente policial, um espião norte-americano, uma personalidade política ou um notório e perigoso inimigo do movimento revolucionário. O sequestro é usado para trocar ou libertar camaradas revolucionários aprisionados ou para forçar a suspensão da tortura nas cadeias de uma ditadura militar. O sequestro de personalidades que são artistas conhecidos, figuras do esporte ou que são grandiosos em algum campo, mas que não têm evidência de um interesse político, pode ser uma forma de propaganda para os princípios patrióticos e revolucionários da guerrilha urbana, sendo que ocorra baixo circunstâncias especiais e o sequestro seja manipulado de uma maneira que o público simpatize com ele e o aceite. O sequestro de residentes norte-americanos ou visitantes no Brasil constitui uma forma de protesto contra a penetração e a dominação do imperialismo dos Estados Unidos em nosso país. Sabotagem. A sabotagem é um tipo de ataque altamente destrutivo, usando somente várias pessoas e às vezes requerendo somente uma para terminar o resultado desejado. Quando a guerrilha urbana usa sabotagem, a primeira fase é a sabotagem isolada. Então vem a fase de sabotagem dispersada ou generalizada, levando a população. Um plano de sabotagem bem executado demanda estudo, planejamento e cuidadosa execução. Uma forma característica de sabotagem é a explosão, usando dinamite, incêndio e a implantação de minas. Um pouco de areia, uma gota de qualquer tipo de combustível ou um pouco de lubrificação, um parafuso removido, um curto-circuito, peças de madeira ou ferro podem causar danos irreparáveis. O objetivo da sabotagem é para doer, danificar, deixar sem uso e para destruir pontos vitais do inimigo, assim como os seguintes: A economia de um país. B, a produção agrícola e industrial. C, sistemas de comunicação e transporte. D, sistemas policiais e militares e seus estabelecimentos e depósitos. E, o sistema repressor do sistema militar policial. F, empresas e propriedades norte-americanas no país. A guerrilha urbana deve pôr em perigo a economia do país, particularmente seus aspectos financeiros e econômicos, assim como as redes comerciais domésticas e estrangeiras, suas mudanças nos sistemas bancários, seu sistema de coleta de impostos e outros. Escritórios públicos, centros de serviço do governo, armazéns do governo são alvos fáceis para a sabotagem. Não vai ser fácil prevenir a sabotagem da produção agrícola e industrial pela guerrilha urbana, com sua sabedoria completa da situação. Trabalhadores industriais, atuando como guerrilheiros urbanos, são excelentes para a sabotagem industrial, já que sabem, melhor do que ninguém, entendem a indústria, a fábrica, a maquinaria, e talvez possam destruir toda a operação, fazendo mais dano do que uma pessoa mal informada. A respeito do sistema de comunicação, de transporte do inimigo, começando com o tráfego ferroviário, é necessário atacá-lo sistematicamente com as armas de sabotagem. A única precaução é a de não causar a morte ou ferimento fatal aos passageiros, especialmente aos que viajam com regularidade nesses trens suburbanos ou de longa distância. Ataques a trens de carga em movimento ou estacionados para os sistemas de comunicação e de transporte militar são os maiores objetivos da sabotagem nesta área. Vagões podem ser danificados e retirados, assim como os trilhos. Um túnel bloqueado depois de uma explosão, uma obstrução de um vagão descarrilhado causa um tremendo dano. O descarrilhamento de um trem de carga contendo combustível é um dos maiores danos que se pode fazer ao inimigo, assim como dinamitar pontes de vias, num sistema onde o peso e o tamanho do equipamento rodante é enorme. Leva-se meses para reparar ou reconstruir a destruição ou o dano. As rodovias podem ser obstruídas por árvores, veículos estacionados, valas, deslocação de barreiras por dinamite e pontes destruídas por explosões. Os barcos podem ser danificados enquanto ancorados em portos marítimos, ou de rios ou em estaleiros. Os aviões podem ser destruídos ou sabotados na pista. As linhas telefônicas e telegráficas podem ser sistematicamente danificadas, suas torres sendo destruídas e suas linhas ficarem sem uso algum. As comunicações e o transporte devem ser sabotados imediatamente, porque a guerra revolucionária já começou no Brasil, e é essencial impedir o movimento das tropas e munições do inimigo. Oleodutos, instalações de combustível, depósitos de bombas e munições, armazém de pólvora e arsenais, campos militares e bases devem tornar-se alvos de operações de sabotagem por excelência, enquanto que os veículos, caminhões do exército e outros automóveis militares e policiais podem ser destruídos ao encontrá-los.
Os centros de repressão militares e policiais e seus específicos e especializados órgãos devem também chamar a atenção do sabotador da guerrilha urbana. As empresas e propriedades norte-americanas no país, por sua parte, devem ser alvos tão frequentes de sabotagem que o volume das ações dirigidas sobrepassa o total de todas as outras ações contra os pontos vitais do inimigo. Terrorismo. O terrorismo é uma ação usualmente envolvendo a colocação de uma bomba ou uma bomba de fogo de grande poder destrutivo, o qual é capaz de influir perdas irreparáveis ao inimigo. O terrorismo requer que a guerrilha urbana tenha um conhecimento teórico e prático de como fazer explosivos. O ato do terrorismo, fora a facilidade aparente na qual se pode realizar, não é diferente dos outros atos da guerrilha urbana e ações na qual o triunfo depende do plano e da determinação da organização revolucionária. É uma ação que a guerrilha urbana deve executar com muita calma, decisão e sangue frio. Ainda que o terrorismo geralmente envolva uma explosão, há casos no qual pode ser realizada execução ou incêndio sistemático de instalações, propriedades e depósitos norte-americanos, fazendas, etc. É essencial assinalar a importância dos incêndios e da construção de bombas incendiárias, como bombas de gasolina, na técnica de terrorismo revolucionário. Outra coisa importante é o material que a guerrilha urbana pode persuadir o povo a expropriar em momentos de fome e escassez, resultados dos grandes interesses comerciais. O terrorismo é uma arma que o revolucionário não pode abandonar. Propaganda armada. A coordenação das ações de guerrilha urbana, incluindo cada ação armada, é a principal forma de fazer propaganda armada. Essas ações, feitas com determinados e específicos objetivos, inevitavelmente se fazem material de propaganda para o sistema de comunicações das massas. Assaltos a banco, emboscadas, deserções, resgate de prisioneiros, execuções, sequestros, sabotagem, terrorismo e a guerra de nervos são todos casos em ponto. Aviões com rotas de voo trocadas pela ação revolucionária, barcos e trens em movimento assaltados e capturados por guerrilheiros podem ser usados somente para efeitos de propaganda. Mas a guerrilha urbana nunca deve fracassar em instalar uma imprensa clandestina e deve poder fazer cópias mimeografadas usando álcool ou pranchas elétricas ou outros aparelhos duplicadores, expropriando o que não pode comprar em ordem de produzir um jornal pequeno, panfletos, volantes e estampas para propaganda e agitação contra a ditadura. A guerrilha urbana comprometida com a imprensa clandestina facilita enormemente a incorporação de um grande número de gente na batalha revolucionária, abrindo um trabalho permanente para aqueles que desejam trabalhar com a propaganda revolucionária, mesmo que quando fazê-lo signifique trabalhar sozinho e arriscar sua vida como revolucionário. Com a existência de propaganda clandestina e material ditador, o espírito inventor da guerrilha urbana expande e cria catapultas, artefatos, morteiros e outros instrumentos com os quais distribuir os panfletos anti-governo à distância. Gravações em fita, a ocupação de estações de rádio, o uso de alto-falantes, desenhos em paredes e outros lugares inacessíveis são outras formas de propaganda. Em usá-las, a guerrilha urbana deve dar-lhes um caráter de operações armadas. Uma propaganda consistente de cartas enviadas a endereços específicos, explicando o significado das ações armadas da guerrilha urbana, isso produz consideráveis resultados e é um método de influenciar certos segmentos da população. Se essa influência é exercitada no coração das pessoas por todo possível mecanismo de propaganda girando em torno da atividade da guerrilha urbana, isso não indica que nossas forças têm o suporte de todos. É suficiente ganhar o suporte da parte da população. E isso pode ser feito popularizando uma frase: deixe que aquele que não quer fazer nada pelos revolucionários faça nada contra. Guerra de nervos. A guerra de nervos, ou guerra psicológica, é uma técnica agressiva baseada no direto ou indireto uso dos meios de comunicação de massa e notícias transmitidas oralmente com o propósito de desmoralizar o governo. Na guerra psicológica, o governo está sempre em desvantagem, porque impõe censura nas massas e termina uma posição defensiva por não deixar nada contrário infiltrar-se. Nesse ponto, desespera-se, envolvendo-se em grandes contradições e perda de prestígio. Perde tempo e energias num cansado esforço ao controle, qual é sujeito a romper-se em qualquer momento. O objeto da guerra de nervos é para enganar, propagar mentiras entre as autoridades na qual todos podem participar,
assim criando um ar de nervosismo, descrédito, insegurança e preocupação por parte do governo. Os melhores métodos usados pela guerrilha urbana na guerra de nervos são os seguintes. A. Usando o telefone e o correio para anunciar falsas pistas à polícia e ao governo, incluindo informação de bombas e qualquer outro ato de terrorismo em escritórios públicos e outros lugares, planos de sequestro, assassinato, etc., para obrigar as autoridades a cansar-se dando seguimento à falsa informação que foi alimentada. B. Permitindo que planos falsos caiam nas mãos da polícia para desviar sua atenção. C. Plantar rumores para deixar o governo nervoso. D. Explorando cada meio possível de corrupção, de erros e de falhas no governo e seus representantes, forçando-os a explicações desmoralizantes e justificações nos meios de comunicação de massa que mantêm baixo censura. E. Apresentando denúncias à Embaixada Estrangeira, às Nações Unidas, à Anunciatura do Papa e às comissões internacionais judiciais defensoras dos direitos humanos ou da liberdade de imprensa, expondo cada violação concreta e o uso de violência pela ditadura militar e fazendo conhecer que a guerra revolucionária irá continuar seu curso com perigos sérios para os inimigos da população. Como executar a ação? A guerrilha urbana que corretamente passa, através de seu aprendizado e seu treinamento, deve dar grande importância à sua tática de executar sua ação. Por isso não se deve cometer o mais pequeno erro. Qualquer descuido na assimilação do método e seu uso convida a certo desastre, assim como a experiência nos ensina cada dia. Os bandidos cometem erros frequentemente por seus métodos, e esta é uma das razões pela qual a guerrilha urbana deve estar tão intensamente preocupada por seguir a técnica revolucionária e não a técnica dos bandidos. Não há guerrilha urbana merecedora do nome que ignore a tática revolucionária de ação e fracasse em praticar rigorosamente o planejamento e a execução de suas atividades. O gigante é conhecido por seus dedos. O mesmo pode ser dito da guerrilha urbana, que é conhecida tão longe como seus métodos corretos e sua fidelidade absoluta aos princípios. O método revolucionário de execução de uma ação é fortemente baseado no conhecimento e no uso dos seguintes elementos: investigação de informação, observação e vigilância, reconhecimento ou exploração de terreno, estudo e tempo das rotas, mapas, mecanização, cuidadosa seleção de pessoal, seleção do poder de fogo, estudo e prática em êxito, disfarce, retirada, dispersão, libertação e troca de prisioneiros, eliminação de pistas e resgate de feridos. Algumas observações nas táticas. Quando não há informação, o ponto de saída do plano de ação deve ser investigação, observação e vigilância. Esse método também dá bons resultados. Em qualquer evento, incluindo quando há informação, é essencial fazer observações para ver se a informação está a par com a observação ou vice-versa. Reconhecimento ou exploração do terreno, estudo e o tempo das rotas são tão importantes que, quando omitidos, seria como tentar apunhalar no escuro. Mecanização, em geral, é um fator subestimado no método de conduzir uma ação. Frequentemente, a mecanização é deixada para o fim, antes que se faça algo sobre isso. Isso é um erro. A mecanização deve ser considerada seriamente, deve ser colhida com ampla vista e de acordo com um plano cuidadoso, também baseado na informação e observação. E deve ser executado com cuidado rigoroso e precisão. O cuidado, conservação, manutenção e camuflagem dos veículos expropriados são detalhes bem importantes da mecanização. Quando o transporte falha, a ação principal falha, com sérias consequências morais e materiais para a atividade da guerrilha urbana. A seleção de pessoal requer grande cuidado para evitar a inclusão de pessoas indecisas e vacilantes, que, presentes com perigo, possam contaminar os outros participantes, uma dificuldade que deve ser evitada. A retirada é igual ou mais importante que a operação em si, a ponto de ter que ser planejada rigorosamente, incluindo a possibilidade de falha. Deve-se evitar o resgate ou a transferência de prisioneiros com crianças presentes, ou qualquer coisa que atraia a atenção das pessoas em trânsito casual na área. O melhor é fazer o resgate tão natural quanto seja possível, sempre passando ao redor ou usando estradas diferentes ou ruas estreitas que quase não permitam a passagem a pé, para evitar o encontro dos carros. A eliminação das pistas é obrigatório
e demanda grande precaução ao esconder as impressões digitais e outras classes de indícios que informem o inimigo. A falta de cuidado na eliminação dos vestígios e das pistas é um fator que aumenta o nervosismo e nossas patentes que o inimigo às vezes explora. Resgate de feridos. O problema com os feridos na guerrilha urbana merece atenção especial. Durante operações de guerrilha na zona urbana, pode ocorrer que algum camarada seja ferido acidentalmente ou atingido pela polícia. Quando um da guerrilha está num grupo de atiradores, tem o conhecimento de primeiros socorros e pode fazer algo pelo camarada ferido. Em nenhuma circunstância pode ser abandonado o guerrilheiro e ser deixado em mãos do inimigo. Uma das precauções que devemos tomar é de treinar homens e mulheres em cursos de enfermaria, nos quais guerrilheiros podem matricular-se e aprender técnicas de primeiros socorros. O doutor da guerrilha urbana, estudante de medicina, enfermeiro, farmacêutico ou simplesmente uma pessoa treinada em primeiros socorros é de necessidade numa batalha revolucionária moderna. Um pequeno manual de primeiros socorros para a guerrilha urbana, impresso ou em mimeógrafo, pode ser compreendido por uma pessoa que tenha suficiente conhecimento. No planejamento ou execução de uma ação armada, a guerrilha urbana não pode esquecer a organização logística médica. Isso pode ser completado por meio de uma clínica móvel ou motorizada. Você também pode estabelecer uma estação de primeiros socorros e utilizar os conhecimentos de um camarada de guerrilha que esperará com equipamentos num lugar designado onde os feridos serão trazidos. O ideal seria ter uma clínica bem equipada, mas é bem custoso, a menos que usemos materiais expropriados. Quando tudo falha, às vezes é necessário recorrer a clínicas legais, usando a força, se necessário, para que os doutores atendam os nossos feridos. Na eventualidade que recorremos a bancos de sangue para comprar sangue ou plasma completo, não deveremos usar endereços legais e certamente endereços onde feridos poderiam ser encontrados, porque eles estão baixo nossa proteção e cuidado. Nem deveríamos dar endereços desses que estão envolvidos no trabalho clandestino da organização que trabalha nos hospitais e nas clínicas de onde os colhemos. Essas preocupações são indispensáveis para cobrir qualquer pista. As casas onde os feridos ficam não podem ser conhecidas por ninguém, com exclusiva exceção de um pequeno grupo de camaradas que estão responsáveis pelo tratamento e transporte. Cobertores, roupa ensanguentada, medicamentos e outros tipos de indício de tratamento de um camarada ferido em combate com a polícia deve ser completamente eliminado dos lugares que eles visitam para receber o tratamento. Segurança da guerrilha. A guerrilha urbana vive em constante perigo da possibilidade de ser descoberta ou denunciada. O primeiro problema de segurança é ter certeza de que estamos bem escondidos e bem seguros, e de que há métodos seguros de manter-se fora do alcance da polícia. O pior inimigo da guerrilha e o maior perigo que corremos é a infiltração em nossa organização de um espião ou informante. O espião apreendido dentro de nossa organização será castigado com a morte. O mesmo vai para o que deserta e informa a polícia. Uma boa segurança é a certeza de que o inimigo não tem espiões ou agentes infiltrados em nosso meio e não pode receber informações de nossos por meios distantes ou indiretos. A maneira fundamental para assegurarmos isso é a de ser rigorosos e cautelosos no recrutamento. Nem é permitido alguém conhecer todos e tudo. Cada pessoa somente deve saber o que se relaciona com o seu trabalho. Essa regra é o ponto fundamental no ABC da guerrilha urbana. A batalha a qual estamos enfrentando o inimigo é árdua e dificultosa, porque é uma luta das massas. Cada classe luta numa batalha de vida ou de morte quando as classes são antagônicas. O inimigo quer nos aniquilar e luta para encontrar-nos e destruir-nos, assim que nossa grande arma consiste em esconder-nos dele e atacá-lo de surpresa. O perigo para a guerrilha urbana, que ele possa revelar-se por meio da imprudência, por meio da falta de classe vigilante, não se admite que a guerrilha urbana dê seu próprio ou outro endereço clandestino ao inimigo ou que fale muito. Anotações nas margens dos jornais, documentos perdidos, cartões de chamadas, cartas ou notas, todas estas são pistas para a polícia. Endereços e livros de telefone devem ser destruídos. E não se deve escrever ou guardar papéis. É necessário evitar arquivos de nomes legais ou ilegais. Informação biográfica, mapas e planos, os pontos de contato não se devem escrever, mas simplesmente memorizá-los. O guerrilheiro que viola essas regras deve ser advertido pelo primeiro que se der conta, e se continuar, deve-se deixar de trabalhar com ele.
A necessidade da guerrilha de mover-se constantemente e a relativa proximidade da polícia, dadas as circunstâncias de uma rede policial estratégica que está ao redor da cidade, força que adotem métodos variáveis de segurança dependendo dos movimentos do inimigo. Por essa razão, é necessário manter um serviço de notícias diário perto do que o inimigo parece fazer. Onde está a rede da polícia operando e em que lugares eles vigiam. A leitura diária das notícias policiais nos jornais é uma grande função de informação nesses casos. A lição mais importante de segurança, sob nenhuma circunstância, permitir o mais remoto indício de relaxamento com a manutenção das medidas de segurança e regulamentos dentro da nossa organização. A segurança da guerrilha deve ser mantida também e principalmente em casos de prisão. O guerrilheiro preso não pode revelar nada à polícia que possa prejudicar a organização. Não pode dizer nada que dê pistas como consequência às prisões de outros camaradas, a descoberta de endereços e lugares de esconderijo, a perda de armas e munições. Os 7 pecados da guerrilha urbana. Assim como a guerrilha urbana aplica suas técnicas revolucionárias com rigorosidade e precisão, obedece às regras de segurança, ela ainda está vulnerável aos erros. Não há uma guerrilha urbana perfeita. O que se pode fazer é manter seu esforço em diminuir sua margem de erro porque não é perfeita. Um dos métodos que podemos utilizar para diminuir a margem de erro é conhecer os 7 pecados da guerrilha urbana e tratar de evitá-los. O primeiro pecado da guerrilha urbana é a pouca experiência. A guerrilha urbana, cega por seu pecado, pensa que o inimigo é estúpido, não considera sua inteligência, crendo que tudo é fácil e, como resultado, deixa pistas que podem causar o seu desastre. Por sua pouca experiência, a guerrilha urbana pode sobreestimar as forças do inimigo, crendo que eles são mais fortes que ela. Deixando-se enganar por sua presunção, a guerrilha urbana então se intimida, fica insegura e indecisa, paralisada e falta de audácia. O segundo pecado da guerrilha urbana é vangloriar-se de suas ações completadas e espalhá-los aos 4 ventos. O terceiro pecado da guerrilha urbana é a vaidade. A guerrilha urbana que padece desse pecado trata de resolver seus problemas de revolução com ações nas cidades, mas sem preocupar-se com os princípios e sobrevivência da guerrilha em zonas rurais. Cegada por seu triunfo, ela começa a organizar ações que considera decisivas e que colocam em jogo todas as forças e recursos da organização. Já que não podemos interromper a luta guerrilheira nas cidades enquanto que a guerra rural não tem estourado, nós sempre corremos o erro fatal de permitir que o inimigo nos ataque com golpes decisivos. O quarto pecado da guerrilha urbana é de exagerar sua força e tentar fazer projetos que lhe faltem forças e ainda não tem a infraestrutura requerida. O quinto pecado do guerrilheiro urbano é a ação precipitada. O guerrilheiro urbano que comete esse pecado perde a paciência, sofre um ataque de nervos, não espera por nada e se joga impetuosamente na ação, sofrendo perdas inapreciáveis. O sexto pecado do guerreiro urbano é atacar o inimigo quando eles estão mais enfurecidos. O sétimo pecado do guerreiro urbano é o de não planejar as coisas e atuar improvisadamente. Apoio popular. Um dos problemas principais do guerreiro urbano é a sua identificação com as causas populares para ganhar apoio popular. Quando as ações governamentais se tornam corruptas e ineptas, o guerrilheiro urbano não deve hesitar em demonstrar que ele se opõe ao governo e ganhar a simpatia das massas. O presente governo, por exemplo, impõe pesadas cargas financeiras à população na forma de impostos. É responsabilidade do guerrilheiro urbano, então, atacar o sistema de pagamento de impostos e de obstruir sua atividade financeira, tirando todo o peso da atividade revolucionária contra ela. O guerrilheiro urbano luta não somente por transformar o sistema de coleta de impostos. O braço da violência revolucionária também tem que estar dirigido contra os órgãos do governo que levantam os preços e aqueles que o dirigem, como também contra os mais ricos, capitalistas nacionais e estrangeiros, os donos de propriedades importantes. Em resumo, todos aqueles que acumulam fortunas com um alto custo de vida, salário de fome, preços e aluguéis excessivos. Monopólios estrangeiros, tais como a refrigeração e outras instalações norte-americanas que monopolizam o mercado e a manufatura de suprimentos de comidas gerais, têm que ser sistematicamente atacados pelo guerrilheiro urbano.
A rebelião do guerrilheiro urbano e sua persistência na intervenção de questões políticas é a melhor forma de assegurar o apoio popular na causa que defendemos. Repetimos e insistimos em repetir. É a melhor forma de assegurar o apoio popular. Tão pronto uma porção razoável da população começa a levar a sério a ação do guerrilheiro urbano, seu êxito é garantido. O governo não tem alternativa exceto intensificar a sua repressão. A rede da polícia, as buscas em casas, a prisão de pessoas inocentes e de suspeitos ou fechar as ruas e fazer a cidade insuportável. A ditadura militar embarca na perseguição política, os assassinatos políticos e o terror policial se fazem rotina. Apesar de tudo isso, a polícia sistematicamente perde. As Forças Armadas, a Marinha e a Força Aérea são mobilizadas para executar as funções policiais rotineiras. Ainda assim, não encontram uma forma de deter as operações da guerrilha, nem tampouco de acabar com a organização revolucionária com seus grupos fragmentados que se movem e operam através do território nacional contagiosa e persistentemente. As pessoas se recusam a colaborar com as autoridades. E o sentimento geral é o de que o governo é injusto, incapaz de resolver problemas e recorre somente à liquidação de seus oponentes. A situação política no país é transformada numa situação militar, na qual os militares aparentam ser mais e mais responsáveis pelos erros e a violência, enquanto que os problemas das vidas das pessoas se fazem verdadeiramente catastróficas. Quando veem que os militares e a ditadura estão a ponto do abismo e temendo as consequências de uma guerra civil que já está a caminho, os pacificadores, que sempre se encontram dentro das classes governantes, e os oportunistas da ala direita, amigos da luta sem violência, se unem e começam a circular rumores de trás das cortinas, pedindo ao carrasco eleições, redemocratização, reformas constitucionais e outras bobagens desenhadas para confundir as massas e fazê-las parar a rebelião revolucionária nas cidades e nas áreas rurais do país. Mas observando os revolucionários, as pessoas agora entendem que seria uma farsa elas votarem em eleições que têm como único objetivo garantir a continuação da ditadura militar e cobrir os crimes de Estado. Atacando de coração essa falsa eleição e a chamada solução política, tão apeladora aos oportunistas, o guerrilheiro urbano tem que se fazer mais agressivo e violento, girando em torno da sabotagem, do terrorismo, das expropriações, dos assaltos, dos sequestros, das execuções, etc. Isso contestaria qualquer tentativa de enganar as massas com a abertura de um congresso e a reorganização dos partidos políticos, partidos do governo e os de oposição, que permitira, quando todo o tempo o parlamento e os chamados partidos políticos funcionam graças a uma licença da ditadura militar num verdadeiro espetáculo de marionetes e cachorros numa corda. O papel do guerrilheiro urbano para poder ganhar o apoio das pessoas é o de continuar lutando, mantendo em mente os interesses das massas e a intensificação de uma situação desastrosa no qual o governo tem que atuar. Essas são as circunstâncias desastrosas para a ditadura, que permitirão aos revolucionários abrir a guerrilha rural no meio de uma expansão incontrolável da rebelião urbana. O guerrilheiro urbano está envolvido na ação revolucionária a favor do povo e busca nela a participação das massas numa luta contra a ditadura militar e para a libertação do país. Começando com a cidade, com o apoio do povo, a guerrilha rural se desenrola rapidamente, estabelecendo sua infraestrutura cuidadosamente enquanto que a área urbana continua sua rebelião. Guerrilha urbana, escola para selecionar o guerrilheiro. A revolução é um fenômeno social que depende dos homens, das armas e dos recursos. As armas e os recursos existem no país e podem ser tomadas e usados, mas para fazer isso é necessário contar com homens. Sem eles, as armas e os recursos não têm uso nem valor. Por sua parte, os homens têm que dar duas qualidades básicas e indispensáveis. Tem que ter uma motivação político-revolucionária e tem que ter a necessária preparação técnica revolucionária. Os homens com preparação político-revolucionária se encontram entre os vastos contingentes dos inimigos da ditadura militar e do domínio do imperialismo dos Estados Unidos. Os homens que estão melhor treinados, mais experientes e dedicados à guerrilha urbana constituem a base para a guerra revolucionária e, portanto, da Revolução Brasileira. Desta base é que surge o núcleo do Exército Revolucionário e da Libertação Nacional, levantando-se da guerra revolucionária. Esse é o núcleo central, não de burocratas e oportunistas escondidos na estrutura organizacional, não de conferenciantes vazios, de escritores, de resoluções que permanecem no papel, senão de homens que lutam.
Os homens que desde o princípio têm a determinação e têm estado prontos para qualquer coisa, que pessoalmente participam nas ações revolucionárias, que não têm dúvidas e nem enganam. Esse é o núcleo doutrinado e disciplinado com uma estratégia de longo alcance e uma visão tática consistente com a aplicação da teoria marxista, dos desenvolvimentos do leninismo e castro-gueveristas, aplicados às condições específicas da situação revolucionária. Este é o núcleo que dirigirá a rebelião, a fase de guerra da guerrilha. Dela surgiram os homens e mulheres com um desenvolvimento político-militar, um indivisível, cujo trabalho será o dos líderes futuros depois do triunfo da Revolução, na construção de uma nova sociedade brasileira. Desde agora, os homens e mulheres escolhidos para a guerra de guerrilha urbana são trabalhadores, camponeses, a quem a cidade atraiu por seu potencial de trabalho e que regressarão à área rural completamente doutrinados e tecnicamente preparados, estudantes, intelectuais e sacerdotes. Esse é o material com o qual estamos construindo, começando a guerra de guerrilhas, a aliança armada de trabalhadores e camponeses com estudantes, intelectuais e sacerdotes. Os trabalhadores têm conhecimento infinito da esfera industrial e são os melhores nos trabalhos revolucionários urbanos. O trabalhador guerrilheiro urbano participa na luta mediante a construção de armas, sabotando e preparando sabotadores, dinamiteiros e pessoalmente participando em ações envolvendo armas de mão, ou organizando greves, ou paradas parciais, com a violência em massa característica em fábricas, centros de trabalho e outros lugares de trabalho. Os camponeses têm uma intuição extraordinária de conhecimento de terra, juízo no confronto do inimigo e a indispensável habilidade de comunicar com as massas humildes. O guerrilheiro camponês está participando já em nossa luta e é quem chega ao núcleo da guerrilha, estabelece pontos de apoio nas áreas rurais, encontra lugares para esconder indivíduos, armas, munições, suprimentos, organiza a colheita de grãos utilizados na guerra das guerrilhas, escolhe os pontos de transporte, pontos de criação de gado e as fontes de suprimento das carnes, treina os guias que ensinam ao guerrilheiro urbano as estradas e cria um sistema de informação na área rural. Os estudantes se destacam por ser politicamente cruéis e rudes e, portanto, rompem todas as regras. Quando são integrados na guerrilha urbana, como está ocorrendo agora em grande escala, ensinam um talento especial para a violência revolucionária e pronto adquirem um alto nível de destreza político-técnica militar. Os estudantes têm bastante tempo livre em suas mãos porque são sistematicamente separados, suspendidos e expulsos da escola pela ditadura e assim começam a usar seu tempo vantajosamente a favor de uma revolução. Os intelectuais constituem a vanguarda da resistência aos atos arbitrários, às injustiças sociais e à imunidade terrível da ditadura. Eles expandem a chamada revolucionária e têm uma grande influência na população. O guerrilheiro urbano intelectual é o aderente mais moderno da Revolução Brasileira. Os homens da igreja, isto é, os ministros ou sacerdotes, de várias hierarquias e denominações, representam um setor que tem habilidade especial para comunicar-se com o povo, particularmente os trabalhadores camponeses e a mulher brasileira. O sacerdote, que é um guerrilheiro urbano, é um ingrediente poderoso na guerra revolucionária brasileira e constitui uma arma poderosa contra o poder militar e o imperialismo norte-americano. Com respeito à mulher brasileira, sua participação na guerra revolucionária, em particular na guerrilha urbana, tem sido distinguida por seu espírito lutador e tenacidade sem limite. Não é somente por sorte que tantas mulheres têm sido acusadas de participação nas ações de guerrilha contra bancos, centros militares, etc. E que tantas estão em prisões, enquanto que tantas outras ainda são procuradas pela polícia. Como uma escola para escolher o guerrilheiro, a guerra de guerrilha urbana prepara e coloca ao mesmo nível de responsabilidade e eficiência a homens e mulheres que compartilham os mesmos perigos de lutar, buscar suprimentos, servir como mensageiros ou corredores ou motoristas, ou navegantes ou pilotos de aviões, obtendo informação secreta e ajudando com a propaganda ou trabalho de doutrinação. Carlos Marighella, junho de 1969. Fim.